pessoal, estamos no ar com Você com Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos, fundos de investimentos e os assuntos que permeiam os almoços e as principais mentes da Faria Lima. Nós temos aqui o compromisso do programa de sempre trazer os assuntos quentes da Faria Lima e ajudar você, telespectador da BMC News, a refletir sobre os grandes temas que fazem o mercado. E muitas vezes criar um pensamento robusto a respeito de temas do mercado demanda que nós forcemos um pouco as nossas sinapses, as nossas caixinhas. Então nós trazemos aqui pessoas bastante preparadas para fazer esse debate conosco e ajudarem você na sua reflexão, inclusive para pensar modelos de negócios, novos negócios e, por que não, novas formas de gestão. Hoje nós estamos aqui com a Ailus para comentar um pouco conosco tanto sobre a própria empresa quanto sobre o modelo de cooperativas e como ele pode trazer diferenças positivas e quais são os desafios para esse modelo bancário de cessão de crédito. E para bater esse papo conosco, nós temos aqui a pessoa do Adelino Sassi, diretor da Ailus. Não é isso, Adelino? Isso aí, é uma ótima oportunidade para a gente conhecer um pouco o que é isso, né? O que é o sistema Ailus, o que é o cooperativismo. E é muito bom falar com esse povo da Faria Lima, né? Maravilha, então vamos começar do começo. O que é a Ailus? Bom, eu acho que eu vou começar do nome, sabe? Que, antes não chamava Ailus, chamava Sicredi, né? Mas o nome Ailus ele foi justamente adaptado para a gente poder trazer no próprio nome uma história um pouco do que é ser cooperativa. O Ailus é um nome inca que vem do tempo em que as pessoas naquele espaço do povo trabalhavam de maneira colaborativa. Então eles inclusive compartilhavam ferramentas, compartilhavam todas aquelas coisas. E isso se transporta para aquilo que a gente faz no nosso dia a dia enquanto sistema Ailus, né? O sistema Ailus é composto por 13 cooperativas de crédito. Então nós somos instituição financeira completa e surgimos especialmente para oferecer produtos financeiros de preço baixo para os cooperados. Então, nós atualmente atuamos mais no sul do Brasil e estamos vindo aí agora para o sudeste, né, já com a transformação digital acontecendo e a ideia é ampliar para o Brasil inteiro. Essas 13 cooperativas têm uma central, lá eu trabalho nessa cooperativa central e eu organizo os negócios para todas as 13 cooperativas de maneira centralizada, tanto a tecnologia e todos os produtos são organizados de maneira centralizada. Então, o sistema Ailus é sistema por causa disso. São 13 cooperativas com uma cooperativa central, com uma corretora de seguros, com os produtos centralizados e organizados dessa forma. Eu gostei desse ponto. Tecnologia que envolva finanças é um assunto que não sei porquê, mas me instiga. Mas me conta um pouquinho, a própria Ailus é uma cooperativa, então? Sim, a própria cooperativa central é uma cooperativa, porque ela são 13 cooperativas que são donas dela, né? Então, assim, inclusive, isso no cooperativismo, né? Cada pessoa vale um voto, né? Isso vale dentro das cooperativas singulares, como a gente fala. Então, temos uma cooperativa no sistema Ailus que tem 70 anos, que tem 900 mil cooperados. Então, os 900 mil cooperados têm todos um voto, independente do volume de financeiro que eles têm. Na cooperativa central, também é uma cooperativa, cada cooperativa tem um voto, então são 13 votos. Cada cooperativa tem um voto, então é como se fosse um parlamentarismo, né? Você seleciona os... Isso. E aí cada cooperativa vai formando o seu próprio centro de... Isso, e eles vão indicando quem vai administrar a cooperativa, quem vai ser o conselho de administração da cooperativa central e da cooperativa singular, obviamente, também, daí, né? Não, maravilha. Como é que... conta um pouquinho pra gente do que é o sistema, então, de cooperativa e como... quais diferenças... Você já comentou de uma diferença de gestão importante, né? Você tem um sistema de votação em que cada associado tem um voto. Quais outras diferenças vocês têm na forma de pensar o negócio? Eu não sei se eu estou atualizado sobre o tema, mas existia uma questão de que você não... Naturalmente, você espera gerar excedente financeiro, mas o lucro não é um norte único, né? Porque você prevê ter uma prestação... A prestação de serviço de qualidade
é uma métrica da cooperativa, não porque é bonito você fazer um serviço bom, mas porque a cooperativa tem o dever de servir aos associados, não é isso? Tem essa historinha de diferente também, né? Isso mesmo, assim, ó. Como eu falei antes, a gente entrega todo o serviço financeiro para os cooperados da cooperativa. Então, para você utilizar o serviço financeiro, você precisa ser necessariamente cooperado da cooperativa. A cooperativa, primeiro, ela busca nunca te vender um serviço que você não precisa. Então, ela sempre toma muito cuidado com esse processo. Assim, ela tem por essência, a vontade de realmente resolver o problema do cooperado. Então, ela não vai, sabe, fazer esses esquemas, né? Não sei se eu fui claro, né? Mas, assim, e tanto o preço já é mais barato, porque ela não precisa gerar tanto resultado assim, ela precisa ser eficiente, até porque senão ela não consegue ser competitiva. Então, ela normalmente tem preço de crédito mais barato, preço na tarifa mais barato, os pacotes de serviços são bem mais baratos. Quem investe na cooperativa normalmente tem uma rentabilidade acima da média do mercado, né, com segurança, porque tem o mesmo fundo garantidor que os bancos têm. Não é o mesmo fundo garantidor, mas tem um fundo garantidor específico, inclusive para todas as cooperativas no Brasil. No Brasil todo nós já somos 18 milhões de cooperados, daí considerando outros sistemas, né? Temos outros sistemas cooperativos no Brasil. E quando você fala desse lucro da sobra, a gente chama de sobra, o lucro a gente chama de sobra. Por quê? Porque a gente cobrou demais, né, na hora de fazer o empréstimo. Então sobrou. Ou pagou de menos, né, para quem fez investimento na cooperativa. Então sobrou dinheiro no caixa, uma parte a gente põe em reserva até para poder trabalhar a questão da sustentabilidade da cooperativa e tudo mais. A própria lei determina isso. Uma parte a gente utiliza para formação e educação do cooperado, desse valor, também definido em estatuto pelos próprios cooperados, e o restante é distribuído entre os cooperados. E o cooperado escolhe de que forma ele quer distribuir esse valor, se é em dinheiro, se é em capitalização, ou como ele acha melhor. E assim, a questão da distribuição da sobra é interessante, né? É de acordo com o quanto você ajudou a gerar aquela sobra. Mesmo que você tenha muito capital na cooperativa, que também é necessário, a sobra é distribuída de acordo com quanto mais você movimentou a sua conta lá na cooperativa, mais você recebe da sobra. Antes disso, já teve uma remuneração ao capital, aí, mais ou menos que nem a lei das SAs. Mas a sobra, o lucro, ele é distribuído de acordo com a participação do cooperado na cooperativa. Então, essa é uma diferença assim, enorme, né? E é meio um cashback, né? A gente tem um cashback já há muitos anos, sabe? E é do próprio modelo cooperativo que existe. E é no mundo assim. Nas cooperativas é assim desse jeito. Não, excelente. O duro é que sua resposta me gerou uma série de outras perguntas aqui. Vamos lá. Inclusive, que você também tem as suas perguntas, deixa ali no chat, mande lá sua dúvida, seu comentário para esclarecer aqui, aproveitando a participação do Adelino sobre esse sistema de cooperativas. Deixe sua pergunta, deixe seu comentário e deixe o seu like, né? Deixe o seu like, vamos carimbando o dedo ali no like e vamos. Se você está chegando agora também, não conhecia ainda o programa Você com Dinheiro, faça sua inscrição, clica ali no sininho para não perder mais nenhum Você com Dinheiro. Faça sua inscrição aqui no canal da BMC News para sempre ser avisado quando os programas ao vivo começam. Eu tenho aqui, inclusive, o pessoal está comentando ali, a Camila Yara, Go Ailos, né? Tem o Regis Andrade ali, boa tarde para o melhor apresentador da BMC, muito obrigado, Regis, é um prazer. O Rogério Torres, já dando like, melhor programa da BMC, pessoal, dedo no like. Deixa eu perguntar aqui, tem algumas coisas. A primeira, você comentou sobre ter um sistema próprio de uma espécie de FGC próprio. Uhum. Mas as regras são as mesmas? Os 250 mil, regra de pagamento, o esqueletinho ali é o mesmo? É o mesmo esquema. As cooperativas formam o fundo, assim como os bancos formaram o fundo. E as cooperativas com uma gestão terceirizada para evitar que tenha conflito de interesses, tem acesso, então o cooperado também tem a mesma proteção do banco dentro desses valores. Os 250 mil reais, a forma de eventualmente
atuar preventivamente para se tem uma cooperativa que está um pouco aí balançando meio balançando, o fundo interfere, como o fundo dos bancos também faz, tentando já resolver o problema de antemão, para evitar qualquer problema, porque no passado teve problema, sabe? E isso foi resolvido nos últimos anos. Hoje nós não temos mais uma cooperativa de crédito que acaba quebrando, né? Então isso foi resolvido pelo fundo e pela própria forma como o fundo atua, para evitar de que uma cooperativa entre em falência. E com isso protege os depositantes, né? Os depositantes dessa forma têm assim uma proteção bastante grande. Então, isso ajuda muito. Agora, por exemplo, vocês têm depósito compulsório no Banco Central, como os bancos fazem, ou vocês têm um outro sistema? Você comentou também sobre, tem a sobra, né? Mas algum pedaço você tem que deixar a reserva. Assim como os bancos têm um controle muito rigoroso de quanto o patrimônio deles, parte de todos os depósitos, vai para o Banco Central. Você tem que ter uma relação de Basileia para proteger até quanto você pode se alavancar. Todos esses quadradinhos funcionam para as cooperativas também e são regras autoimpostas ou vocês têm que receber, por exemplo, as mesmas regulações das instituições financeiras? Nós temos regulamentação própria, também feita pelo próprio Banco Central. Ah, certo. Mas elas são muito similares aos dos bancos. Então, assim, por exemplo, nós temos os mesmos limites de Basileia. Dependendo da cooperativa tem... Porque, assim como os bancos também, bancos menores são mais... As regras são mais fáceis de serem cumpridas. Cooperativas maiores, que nessas que eu citei antes, ela já cumpre praticamente todas as regras que um grande banco também cumpre, né? Então, as regras impostas para o sistema financeiro também são válidas para as cooperativas. Você falou dos depósitos compulsórios. Esse é um ponto ainda que nós não precisamos cumprir. Como ainda nós somos, acho que os 2%... Não, nós já somos mais agora. Já somos aí em torno de 4% do sistema financeiro nacional. Então, assim, provavelmente, à medida que nós formos crescendo, nós vamos ter a mesma restrição também com relação aos depósitos compulsórios. Hoje em dia, como a gente também faz captação de poupança, a poupança aquela tradicional da Caixa, etc. e tal, nós também temos a mesma regulação com relação à poupança. Então, se a gente não aplica no crédito imobiliário, nós temos que depositar no Banco Central. Então, nós já estamos, em parte, nós já temos os depósitos compulsórios, mas, no geral, ainda a gente não é atingido pelos mesmos requisitos. Então, assim, de certa maneira, o Banco Central ainda está incentivando muito o sistema cooperativo, né? Porque o sistema cooperativo, ele permite chegar muito mais perto das comunidades, dentro das comunidades mais das classes C, D e E, né? Inclusive, o nosso modelo de cooperativo é diferente de outros, porque nós atuamos nós somos cooperativas urbanas, a gente atua nos centros urbanos. Na região mais onde surgiu esse modelo de cooperativismo, mais de 50% da população é sócia das cooperativas, então você percebe o quanto a população acaba engajando e vendo valor nas cooperativas. E por isso que eu disse, aos poucos a gente vai chegando aí para o Sudeste agora, né? E o Banco Central nos desafiando aí para o Nordeste, para o Norte, né? Porque faz bastante sentido na perspectiva dele. E essa aproximação e esse cuidado o Banco Central vem incentivando para que realmente essas pessoas tenham acesso a serem realmente bancarizadas, e no nosso caso coooperativadas, né? Para que elas tenham acesso a produtos financeiros bons e baratos, né? Para que a gente chegue muito perto dessas comunidades, dessas pessoas, né? O pessoal está aqui comentando. O Rogério fez uma correção no elogio. Ele falou que é o melhor programa depois do pré-marketing com a Débora. Com um pouquinho de ciúmes, mas Débora, um beijo. Muito obrigado pelo comentário do Rogério. O Edson falando, meu Nordeste, ali referência, temos uma audiência forte também no Nordeste, o pessoal comenta ali. Me conta um pouquinho, você comentou já dessa característica de ter clientes mais urbanos. Quais são as cooperativas que fazem parte ali, que interagem com a Ailos? Hoje nós temos a Via Cred. Essa é uma cooperativa de 71 anos. Ela vem
ela tem origem nos funcionários da Hering, aquela da camiseta. Sim, sim. Né? Então essa é a cooperativa mais antiga do sistema Ailos. Aí nós temos uma cooperativa, ela atua mais no Vale do Itajaí, aí a terra da Oktoberfest ali. E também na Grande Curitiba. E nós temos uma cooperativa que fica em Joinville, chama Credicop, né? É uma cooperativa que atende toda aquela região do norte catarinense. Temos uma cooperativa no litoral catarinense, chama Credfoz. Temos uma cooperativa no sul de Santa Catarina, chama Acentra. Então, e no meio oeste de Santa Catarina nós temos uma cooperativa que chama Credicomim. E aí a gente vai para a Grande Florianópolis, onde temos 4 cooperativas. Uma que atende a Grande Florianópolis, toda a comunidade de Grande Florianópolis. E nós temos uma particularidade que nós temos 3 cooperativas que são só de segmento. Uma que atende a toda a parte da Credicrea, engenheiros e arquitetos, então dos CAUs, né? Então eles são especializados em atender esse público. Tem uma outra cooperativa chamada Transprocred, que atende só as pessoas da área do transporte. Então elas são especializadas e entendem tudo de transporte. Então tem esse segmento. E temos uma cooperativa que ainda é menor, que é a Credlesc. Ela atende as cooperativas, as pessoas da área dos eletricitários. Então essas ficam em Floripa. Mas nós temos uma cooperativa ainda no Alto Vale do Itajaí, que é a Via Cred Alto Vale, que está no Alto Vale do Itajaí, obviamente, ali, né? E na Grande Porto Alegre. Assim como temos a Evolua, que fica... a sede dela é no oeste do Paraná, né, em Francisco Beltrão, e atua todo esse oeste do Brasil, ali do sul do Brasil. Temos a Cívia, que é do Planalto Catarinense, e ela atende também aí uma boa parte do Paraná. Então são essas as principais cooperativas que a gente tem e que atuam aí no estado. Eu espero não ter esquecido nenhuma agora. Vai que o pessoal está assistindo, vamos, de repente põe aí, escreve aí, né? Então se você é uma cooperativa parceira da Ailos e não ouviu o seu nome, mande no chat para a gente fazer a correção. É a hora de fazer a correção, né? Quais são os principais... Você comentou sobre a própria Ailos, né? Aí a gente consegue sentir esse pedacinho de... esse público vinculado a indústrias, né? Engenharia e arquitetura que está vinculado, mas você comentou, né, que usualmente as cooperativas estão mais concentradas em negócios não urbanos, né? Como essa dinâmica de mercado ainda... existe ainda essa concentração? Isso está mudando? Para onde está indo esse equilíbrio? As cooperativas, as nossas cooperativas, com exceção das 2 segmentadas que atuam diretamente com o público, por exemplo, a Credicrea, então atua com um time de engenheiros. É um público um pouco mais elitizado, né? E o transportador é o pequeno transportador, não é o grande transportador. Tem os grandes também, né? Mas assim, ele atende especialmente o pequeno transportador, aquele que não tem onde, às vezes, tem muita dificuldade em captar recursos no banco e tudo mais. Então ele acaba ficando com as cooperativas. E o nosso sistema cooperativo, ele está concentrado nos bairros, tanto que quando vai para uma cidade que nem Curitiba, primeiro vamos lá para o bairro, lá no ponta, né? Porque para nós é muito mais significativo estar lá, naquela comunidade. E obviamente em pequenos municípios. Quando a gente fala de outros sistemas cooperativos, eles vieram mais do rural. Então eles têm uma especialidade de crédito rural que nós não temos. Então a gente acaba não atuando. E eles estão vindo para os centros urbanos agora, né? Então assim, a gente vê, e isso está fazendo com que a gente consiga atingir também uma população cada vez maior. O objetivo é que a gente atinja pelo menos até 2030, 20% da população brasileira, né? É um desafio dado pelo Banco Central do Brasil. Então a gente está aí antes eu falei de tecnologia, né? A transformação digital dentro das cooperativas está acontecendo. Há uma adesão muito grande às novas soluções propostas pelo sistema financeiro. O PIX, Open Finance, agora o Real Digital. Então as cooperativas estão se antenando para isso tudo. E também trazendo novas soluções tecnológicas para a população. Claro, há um grande desafio com relação a essa questão, né? Falando da população em si. Porque a cooperativa está muito acostumada a estar lá dentro da comunidade, envolvendo toda a liderança comunitária. Então, quando se abre um posto de atendimento naquela comunidade, normalmente está ali o diretor da escola, os professores, está ali o líder da associação de moradores, está ali, sei lá, o padre, pastor, depende de como é que é a formação daquela comunidade, como as lideranças se organizam lá.
E a cooperativa chega no sentido de como é que eu ajudo? Porque como ela tem um interesse na população e não nela mesma, o fim não é a cooperativa, é sim a comunidade, é a partir da liderança comunitária que se organiza a entrada da cooperativa naquela comunidade. Então, no digital a gente ainda está procurando o nosso espaço, porque como é que faz essa relação, né? Como é que cria uma comunidade digital para que as pessoas percebam o valor de fato e de como é que a cooperativa faz esse movimento? Porque nós temos feiras de oportunidade, né? Porque assim, a gente trabalha muito a questão do empreendedorismo, do empreendedorismo da base mesmo, né? Para gerar emprego e renda lá naquela comunidade, para evitar de que a gente tenha assim, uma concentração de renda muito grande, só consumindo, a população só se tornar consumidora, né? Então, a feira de oportunidades, ela traz para a comunidade, ela traz os pequenos empreendedores numa feira, paga a bancada pela cooperativa para que ela sobra, uma parte dela é destinada para isso, para que a comunidade mostre o que faz para a própria comunidade. Porque às vezes o pessoal entra e compra no Mercado Livre, né, ou Amazon, ou qualquer outro ali, e aí, quando já ainda tem esse produto desenvolvido dentro daquela comunidade. Então a gente tem todo esse trabalho ali. E no digital a gente está aí com... Nós não gostamos muito, a gente chama de marketplace. Não gosta de chamar de marketplace, chama cooperplace, né? É melhor, né? E a gente chama ele de Ailus Aproxima. Então, assim, ali dentro a gente está criando uma comunidade digital de venda de produtos dos nossos cooperados para o mundo, né? Até o pessoal lá da China pode comprar, se quiser, né? Então, assim, tentando levar esse desenvolvimento da comunidade também para o mundo digital. Então, a gente está aprendendo com esse movimento e tentando desenvolver essa comunidade lá de maneira muito assertiva, assim. Tanto o empreendedorismo, como também as pessoas para esse movimento, né? Nós estamos aqui batendo esse papo sobre o cooperativismo, sobre a Ailus, também com Adelino Sassi, né, diretor da Ailus, tirando aqui algumas dúvidas, quebrando alguns mitos também. E tem só o dia a dia aqui, está perguntando, nickname só o dia a dia, como você está vendo o mercado de crédito com as taxas de juros atuais? Como você enxerga esse mercado para os próximos 2 anos? Porque a gente tem uma questão de taxas de juros altas, a gente tem uma questão de spread bancário estrutural no Brasil muito alto. E acho que seria bacana você compartilhar um pouco da sua visão nessa interlocução com as cooperativas financeiras também, primeiro, como lidar com a situação. Não sei se a estrutura de captação é a mesma, você tem o casamento entre pré e pós, e como é que os juros altos afetaram o negócio, e mesmo de como a gente deve ficar com isso para os próximos anos. O pessoal faz umas perguntas difíceis aqui. Pois eu ia dizer, né? Eu ia trazer a bola de cristal. Eu tenho uma, né? Eu tenho uma, eu devia ter trazido ela para cá. Mas assim, primeiro, falando do mercado de crédito e falando como é que a cooperativa lida com isso, né? Assim, como a cooperativa conhece cada vez mais o seu cooperado, e ele está lá dentro daquela comunidade, quando ele está lá na comunidade, normalmente o nível de inadimplência, por exemplo, é a metade do mercado financeiro. Então a gente... Isso permite que reduza o spread também. Isso. Então, permite que a gente trabalhe com taxas menores, e por isso que nós temos um crédito tão barato em relação ao mercado. Então, a gente consegue levar crédito mais barato para o mercado por essa questão. Nós fomos muito afetados durante a pandemia com relação ao crédito, porque quando lá em 2020 surgiu a pandemia, o que as cooperativas, nos primeiros dias, as cooperativas, o que nós vamos fazer? Vamos liberar crédito? Não vão, porque ninguém sabia o que ia acontecer, né? E as cooperativas, então, decidiram, não, nós vamos liberar crédito, mesmo que não tenha resultado, porque isso abriria uma janela para muita inadimplência, né? E, de fato, assim, as pessoas deram um balão no crédito, compraram, muitos perderam emprego, muitos negócios fecharam. E, durante o ano passado, a gente teve um impacto grande na inadimplência. Superado, a gente conseguiu dar a volta por cima já no final do ano passado. Esse ano, então, o resultado das cooperativas já foi positivo no ano passado, continua sendo positivo, e já estamos de novo em voo de cruzeiro, né? Ainda com uma inadimplência um pouco maior do que a média, da nossa própria média, mas já significando. Quando eu olho para o futuro, eu vejo os próximos 2 anos com assim,
talvez esse ano a gente ainda não vá navegar tão bem assim com relação ao crédito. Eu imagino que a gente ainda vai ter restrição durante esse ano, porque há essa pressão da taxa de juros, da taxa Selic estar tão alta, também nos afeta. Porque daí os nossos próprios cooperados também dizem assim, não, eu não vou, porque a gente depende do financiamento, do cooperado poupar na cooperativa para poder emprestar no outro lado. Então, um cooperado poupa, o outro a gente empresta, né? Então, a gente depende muito disso. Então, a gente tem muito dinheiro, por exemplo, do BNDES, porque a gente é um dos maiores repassadores do microcrédito do Brasil, do próprio BNDES. Nós temos aí boa parte da nossa carteira, 25% da nossa carteira é repasse de microcrédito do próprio BNDES. Então a gente acaba tendo esse apoio muito grande do BNDES para poder fomentar esse processo. Mas as pessoas aí também têm medo de investir, né? Sim. Pô, taxa alta, não sei se vou vender e tal, então tá todo mundo um pouco receoso. Muito bem. Tá, eu acredito que a partir do segundo semestre, ano que vem, o negócio vai andar forte. Maravilha, estamos batendo esse papo com a Adelino Sassi. Agora o pessoal está me cobrando aqui uma ida para o intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta para o segundo e último bloco do Você com Dinheiro. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas Ctrade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Você sabia que as bonificações de ações têm que constar em duas partes da declaração do imposto de renda? Eu vou te explicar. Primeiro você declara em rendimentos isentos e não tributáveis, no Código 18. Depois você precisa ir lá em bens e direitos e acrescentar o valor da bonificação no preço médio pago pela ação. E depois você atualiza a quantidade do ativo. Por exemplo, imagina que você tenha comprado 100 ações e recebeu uma bonificação de 10 ações. Agora você tem, então, 110 ações. Digamos que você tenha investido um total de R$5.000 nas ações e que a bonificação tenha sido de R$100 no total. Então, o valor final que você vai ter que declarar é de R$5.100. E agora é só calcular o novo preço médio. São R$5.100 divididos pelas 110 ações, que dá R$ 46,36 por ação. Finalmente, você entra lá em bens e direitos e na descrição do bem você coloca 110 ações, código tal, ao preço médio de R$ 46,36 cada. E no campo situação em 31/12/2022, você coloca o valor de R$ 5.100. Ou então você pode simplesmente usar um aplicativo parceiro da B3 que faz tudo isso automaticamente para você, como o Grana. O Grana está disponível na página de parceiros no site da B3.
PMC News, informação que gera valor. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo esse papo sobre cooperativa, sobre a Ailus, aqui com o diretor da Ailus, Poxa, deu um branco. Adelino. É que eu fico confundindo Adelino e Ailus. Desculpa, Adelino. Não, tá ótimo. Ô, Adelino. Pode me chamar também pela Ailus. A personificação da Ailus. Sim. Muito bom, Adelino. A gente tá com... O pessoal aqui também tá comentando. A gente tem vários pontos ali importantes. Temos ali deixa eu deixar os agradecimentos também. Helder, muito obrigado pela participação. Adolfo, tô de olho aqui também. Vitória, a Vitória tem uma pergunta muito interessante. Quais são as vantagens do cooperativismo comparadas, né, às instituições financeiras tradicionais? Essa é boa. Deixa eu fazer uma correção. Antes eu perguntei aí para o pessoal, eu tinha esquecido duas cooperativas, eu esqueci, cara. Acontece. Não, e o duro é que a gente não deixa os convidados usarem cola, né? Eu tenho cola aqui, você tá sem cola aí. Mas isso acontece. Eu vou colar aqui atrás da caneca aqui. Boa ideia. Mas já vamos aproveitar. Vamos lá. Esqueci de falar da Unilus, fica na Grande Florianópolis. E esqueci de falar da Crevis, que fica aí no litoral paranaense e também numa cidade chamada Guaramirim, ali no vale do Rio Itapucu. Esse nome não é muito bonito. Mas pensando nessa, assim, quais são as diferenças, né, da Vitória, a pergunta da Vitória ali, que é olhando para essas diferenças entre instituições financeiras tradicionais e as cooperativas. Primeiro, claro, é o resultado, né? O resultado da cooperativa, ela volta para o próprio cooperado. A preocupação legítima sempre com o cooperado. Não é que o outro instituição financeira, seria uma incoerência eu dizer que os bancos não estão preocupados com o seu cliente e tudo mais, com a experiência e tudo. Mas a cooperativa, o cooperado é o dono, né? Ao mesmo tempo, então, ele também pode, inclusive, me tirar como diretor de lá, né? Então, eu tenho que me preocupar de verdade com isso. Então, tem essa grande diferença. Os preços são Na maioria das vezes, as pessoas vêm e se tornam cooperadas por causa dos preços que nós temos. Então, antes eu falei aí que tem cidades que tem mais de 50% da população sócias das cooperativas. Por quê? Porque isso se espalha rapidamente, mostrando essa diferença de preço. E essa proximidade dentro da comunidade. Isso faz muita diferença, né? Então, o dinheiro realmente fica naquela comunidade. O dinheiro da comunidade volta para a comunidade de uma maneira a fazer os índices de desenvolvimento humano, onde tem cooperativa, eles são maiores. Eu não sei o que vem primeiro, se é o ovo ou a galinha, né? Mas eles normalmente são maiores onde tem cooperativa. Os índices de desenvolvimento humanos acabam sendo mais significativos onde tem cooperativa atuando. E os produtos financeiros, eles normalmente também são mais busca-se simplificar os produtos financeiros. E os bancos também estão fazendo. Então, a cooperativa acaba também sendo uma referência de preço para o banco também chegar e vir baixar o preço. Hoje em dia, tem vários fintechs e coisas também trazendo seus diferenciais. Aí, de vez em quando, a gente dá uma chacoalhadinha ali e vai aprender com elas também, trazendo esse movimento das fintechs para dentro. Tanto que nós estamos num movimento de transformação digital justamente para sermos tão ágeis como uma startup, em muitos casos, né? Pingou lá, acontece aqui, né? Porque a vantagem de uma startup é que ela é muito ágil, né? Para fazer a solução para as pessoas no dia a dia, né? Então, essas são algumas diferenças, Vitória. Espero que eu tenha atendido a tua expectativa aí. Maravilha, deixa eu aproveitar, já que a gente está falando sobre essa mudança tecnológica e os ajustes de mercado, a gente fala bastante sobre cooperativa de crédito, mas existe a oferta de outros serviços financeiros, digamos, seguros, conta corrente, meio de pagamento, investimentos com certeza, mas investimentos eu deixo para uma pergunta separada. Sim. Não, temos, no geral, a gente tem todos os serviços financeiros. Nós temos seguro, todos os tipos de seguro.
Assim, a gente tem como a gente tem quem pede, que é o cooperado, então normalmente a gente tem um leque de serviços de seguro muito grande. Desde os seguros básicos de vida, carro, casa, esses seguros mais referenciais. Temos aí várias soluções específicas, seguro viagem e aí por fora. Consórcio, tem os produtos de consórcio, tem os produtos, o cartão, bem, assim, no geral, né, meios de pagamento, tem Pix, tem cheque, tem todos, cobrança, toda forma de soluções financeiras que uma instituição financeira normal, né, nós também temos. Hoje, as soluções oferecidas por 90% a gente tem lá colocado lá pelas nossas cooperativas. Depois, quando a gente fala de investimento, a gente vai ter algumas diferenças. Então já vamos lá. Como é que funcionam os investimentos? Você comentou que a taxa vai ser tanto melhor para quem está investindo, né? Porque investimento numa ponta é a captação da cooperativa, na outra, quanto mais baixo para quem está tomando. A gente conversou um pouco de quem toma, como funciona, e quem investe, como funcionam. Os títulos de investimento são os mesmos, o modelo de rentabilização mesmo, tem os títulos isentos de imposto de renda também para a gente aplicar. Conta um pouquinho de como esse pedaço de investimentos das cooperativas. Bom, a gente tem praticamente todos os mesmos modelos. A forma de funcionar dos produtos é semelhante. Até porque isso é regra de mercado, então a gente acaba não inventando muita roda nessa hora. Até porque você não tem nem como explicar isso e como controlar e como fazer isso. Então, assim, tem os títulos atrelados à CDI, então os RDCs, eles são títulos normais que normalmente têm uma rentabilidade aí de 92% até 118%. Então, assim, esse é o range de investimento que normalmente tem nesses títulos de RDC. A poupança, né, um título, um produto normal das cooperativas que elas têm na prateleira. A LCI, então, tanto a poupança como a LCI que não tem a parte da tributação, então, né? Então, ela está isenta. Nós não temos o título de agrário, né? Porque como a gente não faz crédito rural, a gente não tem como fazer essa operação, então a gente não consegue emitir esse título, até porque não tem o lastro. E agora, no final do ano, a gente deve entrar com fundos de investimento. Como nossa população era uma população sempre não investia nessa área, né? Isso ficou, eu acho que a pandemia inclusive ajudou um pouco nisso, né? E provavelmente vocês e muitas coisas que estão acontecendo no mercado estão fazendo as pessoas investir em outras fontes. Então a gente também está se mexendo e aí no final do ano a gente deve ter fundos de investimento nessa linha também. Também tem VGBL, também que é uma forma de fazer investimento, então tem aí essas outros produtos do mercado. O que não tem ainda é ações e fundos de investimento. São coisas que a gente ainda está lançando agora no final desse ano, para as pessoas também poderem utilizar a sua cooperativa para poder concentrar ali os seus investimentos. Não tem cripto ainda também. E criptomoeda ainda também não tem aí. Mas o real digital está quase lá. E até fazer uma ponte, né? A Sicredi, inclusive o pessoal do Sicredi super à vontade, está mais que convidado a participar aqui conosco também. Foi no primeiro trimestre, uma das gestoras, a gestora da Sicredi foi uma das maiores captações do primeiro trimestre. A gente fez um levantamento recentemente, né, das captações da gestora de fundos de investimento e eles já captaram um volume bem interessante no primeiro trimestre, segunda maior gestora a captar no primeiro trimestre desse ano. Então, tenho certeza que quando a Ailos começar, junto com as suas cooperativas, né, a lançar os fundos de investimento, tem um espaço para muito sucesso aí também. Não, deixa eu aproveitar que já você que falou do Sicredi, já te interrompendo aí, já me sinto à vontade aqui. Estamos aqui para isso, quase sofá da sala. Inclusive, somos muito parceiros com o Sicredi, por exemplo. Por exemplo, produto consórcio é parceria, a gente inclusive aparece o nome de Sicredi nos nossos contratos. Porque nós entendemos que vale a pena fazer isso juntos. Nós estamos construindo um consórcio agora para o Real Digital entre os sistemas cooperativos.
para ganhar sinergia, sabe? Porque vale a pena. Se a Febraban pode fazer, sei lá, ter a TecBan, por que nós não podemos também fazer soluções entre nós, sistemas cooperativos? O nosso cartão, ele é com o Sicoob, né? Então, assim, a gente vai construindo parcerias. A nossa parte de previdência fechada é com a Unicred. Quer dizer que são soluções que a gente vai fazendo entre as cooperativas, justamente para poder entregar o quê? Cada vez soluções melhores para os cooperados de todas as cooperativas, né? Então, essa aproveitei só o gancho aí falou do Sicredi ali, e de fato o Sicredi é muito eficiente, a gente tem assim, um respeito muito grande e gostamos de copiar muita coisa deles. Não, excelente. Indo direto ao ponto. A Camila Yara está perguntando aqui também o que a Ailus oferece hoje para o empreendedor, especialmente de pequeno porte. Olha, boa pergunta. Nós temos aí um programa chamado Progride. Nele a gente tem várias vertentes, mas a do empreendedor provavelmente é a mais significativa. Desde consultoria, primeiro tem um programa que chama Coopera, né? Coopera Empreendedor. Ele faz o quê? Ele permite que as empresas se inscrevam, são daí por sorteio, normalmente a gente consegue atender aí 70%, 80% dos inscritos. A gente tem o Sebrae como parceiro para fazer análise, fazer um diagnóstico das empresas. Então tem um diagnóstico de 10 horas das empresas. A partir disso a gente consegue liberar de 10 a 30 horas ainda de consultoria para a maior dificuldade daquela pequena empresa. Então esse Coopera Empreendedor, para mim, ele é cirúrgico, ele vai lá direto no ponto e resolve as questões mais específicas. A feira de oportunidades que eu contei antes para ti gera mostra os negócios das pessoas para a comunidade. O marketplace, que a gente chama de Ailus Aproxima, é uma solução específica. E também assim, a formação de empreendedores, como rodada de negócios para os empreendedores poderem se apresentar, onde a formação de várias formas, tanto digital como presencial, para que eles possam se desenvolver para esse mercado. Então, além de formação, tem muita prática, né? Porque empreendedor, ele não é muito do ficar na sala de aula mesmo, ele gosta mesmo de trabalhar lá, né? E muito nesse sentido de ajudar ele se complementar, porque normalmente o empreendedor sabe fazer a caneca, sabe como põe, como desenha, como faz o esqueminha aqui para poder botar a cola, né? Mas ele não sabe daí às vezes cuidar do dinheiro, ele não sabe fazer o marketing, ele não sabe fazer uma série de outras coisas. Então a gente acaba buscando complementar o conhecimento do empreendedor para ele poder gerar cada vez mais emprego e renda, tanto para si como para a comunidade onde ele está inserido. Aí às vezes você comentou, né? O empreendedor sabe fazer a caneca. Aí ele vai lá e olha, poxa, fiz uma caneca, vou colocar aqui 100% de markup em cima. E vai dar certo. Poxa, mas aí ele vai ver, ou 100% está muito acima do preço e ele não vende, ou está muito abaixo e ele fica no vermelho e fala, mas puxa, eu cobro 100% em cima e ainda assim não dá? Não dá, porque você tem que contar imposto, você tem que contar toda a operação e ele fica... E ele, às vezes, ele vai vender pelo mesmo preço que o concorrente vende. Ele não sabe nem se está ganhando dinheiro ou se está perdendo dinheiro, né? Então, assim, é isso aí mesmo, né? Você precisa ajudar essas pessoas nesse sentido, né? O Bruno Crespi está falando aqui que faz parte de uma startup, a Construtec. Então, tem algo especificamente para startups no ecossistema? Tem. Inclusive, agora a gente está lançando um programa para os nossos colaboradores participar do 110.1, né? Do programa de startup ali, para que eles possam também ser mentores de startups. Eu sou investidor anjo em startup, então a gente também promove esse processo de se envolver com isso. Nós temos um laboratório, a gente está na Endeavor, então a gente tem todo um apoio específico. Muitas vezes quando o startupeiro pergunta, né, eles querem saber se tem fonte de financiamento também, né? Por que não? Né? Se tiver... Por que não, né? Não tem esse modelo tão estruturado para fazer a parte de financiamento. Aí a gente ainda não teve a coragem suficiente para avançar com esse projeto. Mas nós imaginamos construir uma espécie de plataforma, alguma coisa, para que o cooperado que deseja investir numa startup possa fazê-lo por meio da cooperativa. Claro, aí tem que ter os mecanismos de validação da startup, tem coisas maravilhosas pelo Brasil afora, quem sabe com alguma parceria,
né? Que aí, quem sabe, o pessoal já está assistindo o programa aí, a gente possa construir uma parceria para botar isso na prateleira das nossas cooperativas e as pessoas poderem investir e, quem sabe, muitas startups se beneficiar desse processo. A gente tem uma proximidade muito interessante aqui também com o pessoal de investimento, de capital de risco, né? Desde o investidor anjo até private equity. Inclusive, a gente já reforçando ali o convite, o pessoal da Before, vai ser um prazer receber vocês por aqui. Quem sabe ali, né, a gente não monta também outras parcerias. Isso que é o bonito, né? E esse conjunto, você comentou, né, de ser investidor anjo e a própria comunidade se investir nas startups, quase dá para montar quase uma bolsa ao modelo original, né? E a própria comunidade se investir e criar quase o seu share ali de ações, mas fomentar o mercado interno, né? Porque assim, inclusive nós formamos o grupo de Angels lá na região porque não tinha. Tem nos grandes centros como São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, pensando aí mais no que fica mais próximo de mim, né? Mas na nossa região não tinha. Tínhamos em Florianópolis. E aí nós lá na região de Blumenau, da terra do Oktoberfest, a gente foi lá e construiu. E agora nós já estamos, acho que com 8 investidas, né? Fomentando as startups da região para poder fazer isso. Mas isso é muito também por esse modelo associativista, né? Que se constrói a partir do cooperativismo, né? As pessoas começam a ver a necessidade e vão fazendo essa construção. Acho que isso é um futuro aí, tem muita coisa aí pela frente, né? Com certeza, com certeza. Não, e tem muita oportunidade de negócio e o próprio negócio, o conceito de cooperativismo vai vinculando. Eu sou, além de trabalhar, dou aula, né? Você tem esse pequeno vício. Esse vício, E eu sempre pesquisei bastante sobre estruturas de governança. O que é legal do modelo cooperativo é que justamente você quebra a barreira de governança entre cliente e associado. O cliente é o associado e vice-versa, né? Essa quebra, essa mudança de paradigma destrava muitas oportunidades de negócio. A governança, se você olhar para a essência da governança, ela é até complicada, né? Porque é o cooperado que elege o conselheiro. Será que o conselheiro tem preparo para tocar a cooperativa? E começa essas questões todas. Só que com o tempo as cooperativas foram aprendendo a organizar o seu quadro social para que tivesse 1000 pessoas preparadas para essa possibilidade de assumir as posições de conselheiros. Hoje as cooperativas vão tendo comitês e vão formando isso. E isso vai também engrandecendo as cooperativas, porque tem gente contribuindo de maneira efetiva com a governança da cooperativa também nos bastidores, sabe? E no final fica uma solução assim que é quase que perfeita para o dia a dia das nossas cooperativas. Então realmente a governança, que poderia ser um problema, se tornou uma oportunidade, porque temos muita gente preparada para esse modelo. Maravilha, estamos batendo esse papo maravilhoso sobre a Aelos com o Adelino Sassi, diretor da Aelos, que disse que podia chamar ele de Aelos também, porque faz a personificação. Pessoal, deixa ali sua pergunta, sua dúvida, vamos esclarecer aqui, aproveitar a participação do Adelino para tirar suas dúvidas, para ajudar a esclarecer tudo sobre o sistema de cooperativas. A gente está, na verdade, até caminhando aqui para o finalzinho. Eu queria que você comentasse, a gente geralmente deixa um pedacinho de perguntas mais filosóficas no final. Conta um pouco para a gente como você vê, o que vocês têm de perspectiva para o modelo de cooperativas no Brasil, o que é perspectiva de crescimento, como esse modelo pode ajudar aí os próximos passos do país e como vocês veem os próximos passos de crescimento para o modelo. Bom, é bem filosófico mesmo, né? Mas assim, a gente tem planos muito consistentes, tanto o nosso sistema como os outros sistemas cooperativos. E o desafio do próprio Banco Central, como eu comentei antes, né? Então o Banco Central ele está empenhado que as cooperativas realmente cheguem a 20% da população economicamente, não economicamente ativa, mas da população brasileira até o ano 2030. O que nos põe um desafio gigante. Nós estamos
Não chegamos a 10% ainda, então nós temos aí 8 anos pela frente, nem dá mais 8, né? Pela frente para poder chegar aí a esse 20%. E o sistema Ailos, ele está justamente nesse movimento de transformação digital para poder iniciar um processo de exponencialização ou pelo menos de escalada, né? De crescimento da sua base de cooperados. Porque vê muito valor nisso. As cooperativas estão se organizando entre si para poder ter soluções de capitalização, porque o nosso modelo de capitalização não é que nem no mercado tradicional se faz, né? Você faz uma chamada de capital, só expõe dinheiro, ou você vai na bolsa e capta recurso lá. Nós não podemos fazer um IPO, né? Então nós dependemos do cooperado ou da própria sobra da cooperativa. Então nós estamos buscando modelos internacionais com o próprio apoio do Banco Central para poder fazer a capitalização das cooperativas. Porque antes nós comentamos, até você fez a pergunta da Basileia, nós precisamos manter o equilíbrio, né? Precisa ter patrimônio para fazer essa alavancagem. Então, muitos desafios já foram quebrados e a gente está em condições de realmente poder fazer o crescimento aí para os próximos anos. Chegando então aí, pelo menos aí perto de 50 milhões de cooperados em 2030, como sistema cooperativo brasileiro. E o nosso papel é chegar a 10 milhões como Ailos, né? É chegar a esses 10 milhões para ajudar bastante nesse negócio. Deixando os 40 milhões aí para o Sicredi, para o Cicobi, Cressol. Tem que ter espaço para todo mundo, né? Sim, sim. Adelino, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer recebê-lo. Pessoal, muito obrigado pela sua participação também, pela sua audiência, sua pergunta, seu questionamento e seu like ali no chat. Nós fazemos o programa para você que está nos acompanhando investir e pensar melhor sobre finanças. Nós ficamos por aqui com você com o Dinheiro de hoje. Fique agora com o closing e na segunda-feira estamos de volta, sempre às 15 horas. Até lá!